E no jogo de hoje, o que você aposta? Os jogos no Brasil serão regulamentados, sim ou não? Vamos então mergulhar nessa jogada porque a sorte, enfim, está lançada. Lembrando também que pode dar zebra e os jogos receberem um checkmate de vez. Fala, galera do ranking, um tema que está na boca do povo há décadas voltou a ser debatido no Congresso Nacional. A regulamentação dos jogos de azar. Antes de falarmos mais sobre eles, eu te convido agora a dar aquela curtida nesse vídeo e também em todos os outros aqui do ranking dos políticos. Os jogos no Brasil não são novidade. O carteado já se fazia presente logo assim que Cabral botou os pés por aqui. Mas assim como a caipirinha, o samba e o pão de queijo, tem um tipo de jogo que é tão brasileiro quanto o jogo do bicho. Essa loteria foi criada lá em 1892 pelo Barão de Drummond, fundador do primeiro jardim zoológico do Brasil, no Rio de Janeiro, que recebia desde sua fundação incentivos do Império Brasileiro para manter o lugar. Com a queda da monarquia e a proclamação da República, o Barão queria atrair mais gente para o zoológico, compensando o corte de verbas do governo que mantinha o lugar. Para alimentar então toda aquela fauna, Drummond mandou imprimir o desenho de 25 bichos nos ingressos. Pontualmente, às 5 da tarde, eles sorteavam um deles. Quem tivesse a figura vencedora ganhava 20 vezes o valor da entrada. No início, todo visitante do zoológico recebia um bilhete com a imagem de um bicho. Mas a partir de 1894, cada um podia comprar quantos bilhetes quisesse. Daquele ano em diante, o jogo do bicho deixou de ser um simples sorteio e se transformou em um jogo de azar. Para combater as apostas que se tornaram uma mania em toda a cidade, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro impediu o sorteio em 1895. Mas deu zebra. Em vez de enfraquecer a jogatina, a proibição fortaleceu os bicheiros. Se antes eles compravam os ingressos no zoológico e os revendiam pela cidade, a partir daquele momento eles se juntaram para realizar o sorteio por conta própria. Os jogos de azar foram proibidos então em 1917 e somente com Getúlio Vargas, em 1930, eles conseguiram funcionar novamente. Os cassinos da época eram um cenário perfeito para as apresentações dos grandes artistas brasileiros, como Carmen Miranda e Orlando Silva. Estávamos diante de um cenário produtivo e rentável, que gerava empregos e, ao mesmo tempo, arrecadação para o Estado brasileiro. O que poderia explicar, então, o avanço de uma legislação tão proibitiva como a que foi aplicada em 1946? Para responder a essa questão, entramos na galeria dos motivos bizarros que regularmente encontramos como conformadores do Brasil. Reza a lenda que a influência final e definitiva para a proibição dos jogos de azar no Brasil veio de onde menos se esperava, de uma senhora muito religiosa, que por acaso era a esposa do então presidente da República, Eurico Gaspar Dutra. Era a Dona Santinha, então primeira-dama do Brasil. O presidente e a primeira-dama argumentaram que o jogo é degradante para o ser humano e, portanto, deveria ser proibido e banido das terras brasileiras. A última partida de roleta, legalmente no Brasil, foi realizada no cassino do Hotel Copacabana Palace em 30 de abril de 1946. Na época, havia no Brasil cerca de 71 cassinos que empregavam 60 mil pessoas em empregos diretos e indiretos. A proibição teve um efeito econômico em cidades que viviam principalmente do turismo ligado aos jogos, como Petrópolis, Poços de Caldas, Lambari, Caxambu e tantas outras. A situação atual do Brasil, na sua maneira de encarar os jogos de azar, em contraste com o cenário internacional, retrata que dos 108 países que integram a Organização Mundial do Turismo, apenas 2 países coíbem os jogos de azar: Cuba e o Brasil, perdendo em arrecadação, deixando de abrir vagas de empregos, reduzindo o turismo e incentivando turistas e nativos a continuar jogando em países vizinhos. Atualmente, alguns setores da sociedade brasileira defendem a legalização dos jogos de azar, levantando 3 argumentos: que a invocação aos bons costumes, utilizada na proibição dos jogos de azar, não tem mais valor na atual ordenação jurídica brasileira, que os jogos de azar gerariam empregos e que a lavagem de dinheiro poderia ser coibida com o controle e a regulamentação dos jogos pelo governo brasileiro. Existe um projeto que se encontra atualmente em processo de tramitação que trata da legalização dos jogos de azar no Brasil. A ideia seria legalizar cassinos com hotéis com grandes estruturas de entretenimento, como casas de espetáculos e centros de convenções, os chamados resorts integrados, com total controle e vigilância do governo brasileiro. O governo estima que só as apostas esportivas feitas online em sites hospedados fora do Brasil movimentam 2 bilhões de reais ao ano. Com a regulamentação dos jogos, parlamentares estimam conseguir 7 bilhões por ano para os cofres públicos brasileiros em receitas e gerar 300 mil postos de trabalho diretos e indiretos. E aí, esse jogo vai virar? Você é favorável ou contrário à proposta? Siga o ranking dos políticos nas redes sociais e acompanhe também em políticos.org.br.